Nesse vídeo aqui vou te mostrar 4 ações que estão muito, mas muito baratas no mercado nesse momento, mas ainda assim estão com um dividendo muito alto. Inclusive, tem empresa aqui dentro dessa lista que valorizou quase 50%, 48% nos últimos 12 meses. Agora, antes de eu te dizer qual é, quero ver se você acerta qual é essa empresa aqui do vídeo. Já vamos para a primeira empresa, que é a Sanepar, de código SAPR11. Essa aqui é uma das poucas empresas do setor de saneamento da Bolsa de Valores do Brasil, considerada por muitos investidores que gostam de dividendos como um setor muito perene. Só que o que pouquíssima gente fala é que a Sanepar está muito barata nesse momento. Eu já vou te mostrar o porquê disso. Não sem antes dar uma olhada nos principais dados da empresa. A Sanepar significa Companhia de Saneamento do Paraná. E apesar de ser do setor de saneamento, muita gente não sabe que ela tem 3 frentes de atuação. A primeira é o fornecimento e tratamento de água. A segunda é a coleta e tratamento de esgoto. E a terceira é a coleta e tratamento de resíduos sólidos. E a Sanepar que continua sendo uma empresa estatal, uma vez que o estado do Paraná tem mais de 60% do capital votante das ações ordinárias. E aí, quando a gente vai olhar para o dividendo da Sanepar nos últimos anos, o que a gente vê é que, graças ao aumento da receita da empresa e do lucro líquido de 2019 para cá, a Sanepar recentemente bateu seu recorde histórico de pagamento de dividendos, que foi em 2023, com mais de R$1,50 por ação. E além disso, recentemente eu gravei um vídeo sobre a Sanepar, onde ela pode chegar a pagar quase 50% de dividendo para os seus acionistas. Eu te conto tudo nesse vídeo aqui, eu vou deixar um link aqui em cima para você acompanhar também. E aí, se a gente olha para a performance, nos últimos 12 meses a Sanepar subiu quase 40%. E considerando também o reinvestimento dos proventos, essa alta vai para 41% nesse momento. Mas não é por nada disso que eu estou citando a Sanepar aqui. É porque, olhando para os principais múltiplos dela, ela se mostra uma empresa barata. E eu digo isso não é porque o preço por valor patrimonial da empresa está em 0,8, nem porque o preço sobre lucro dela está atualmente em 5,2, que é abaixo da média dos últimos quase 10 anos, mas sim por causa de uma métrica chamada de Earning Yield pela Sanepar, que está em cerca de 19% desse momento. E ainda assim, ela vem mantendo um bom histórico de dividend yield ali nos últimos anos, chegando a passar de 8% em 2022 e está próximo aos 6% nesse momento. E assim, se você me acompanha aqui no canal Seu Dividendo ou lá no meu Instagram, você sabe que eu estou no mercado financeiro há pouco mais de 5, quase 6 anos, sou sócio atualmente do Clube do Valor. A gente é responsável por aconselhar e gerenciar praticamente 2 bilhões de reais dos nossos clientes. E a principal dúvida dos investidores que a gente pega toda semana aqui na empresa é saber a hora exata de quando comprar, quando vender uma empresa. E aí a gente olha para esse caso da Sanepar, isso fica muito claro. Porque afinal de contas, se você for procurar a Sanepar na internet, você vai encontrar muita análise ali dizendo que agora a Sanepar está neutra com preço-alvo de R$26. Ou o risco da tese de Sanepar que impede a recomendação de compra por analistas. E é natural que o investidor veja esse tipo de coisa aqui e fique em dúvida de saber se é a hora ou não de comprar uma empresa. E mais do que isso, de saber se é a hora de vender uma empresa do portfólio dele. Como é o caso do Glerson aqui, que comentou com a gente. Se ações vão sendo compradas, outras devem estar sendo vendidas. Qual a estratégia para vendas? Se não for assim, a carteira já teria mais de 100 ações. E é justamente por causa dessas dúvidas, da quantidade de informação que a gente tem na internet hoje em dia, que boa parte dos investidores começa a tomar critérios aleatórios para decidir qual empresa vai comprar, qual empresa vai vender. Ou pior, pedindo diquinhas ali para os seus familiares, para o profissional que ajuda esses caras a investir. E aí aqui a gente precisa citar uma frase do Joel Greenblatt, o cara que escreveu esse livro aqui, A Fórmula Mágica de Investimento em Ações. Escolher ações individuais sem qualquer ideia do que você está procurando é como correr através de uma fábrica de dinamite com um fósforo em chamas. Você pode viver, mas ainda assim será um idiota. E é por isso que as ações citadas nesse vídeo aqui são frutos de uma estratégia muito clara. Nesse caso aqui, a estratégia das ações mais baratas da bolsa, que compra sempre as 20 empresas que estão mais baratas no momento e vende todas as outras que não fazem parte dessa lista. E é justamente por investir de forma sistemática desse jeito que dá pra gente testar a estratégia e ver que ela funcionou muito bem no passado, onde as ações baratas performaram 5 vezes melhor do que as ações caras. Inclusive, se você quiser conhecer mais essa estratégia e 10 ações que estão muito baratas nesse momento, além das 4 do vídeo, clica e baixa gratuitamente um e-book que eu vou deixar aqui em cima para você. Vamos agora para a segunda ação do vídeo, que é a Metalúrgica Gerdau, de código GOAL4. Essa aqui é a holding que controla a empresa Gerdau, uma das maiores empresas do país e do mundo no ramo de fabricação e exploração de produtos como aço e ferro. No último ano, a cotação dessa empresa chegou a cair pouco mais de 12%. Mas, para quem reinvestiu os dividendos, contando com esse pagamento, a queda foi de menos de 2%. Agora, se a gente alonga um pouquinho esse prazo e olha para os últimos 5 anos, quem investiu na Goal teve uma rentabilidade de 135% já contando os dividendos. E mesmo depois dessa queda da Gerdau, muita gente está otimista pensando que agora seria o momento de compra dela. Até porque boa parte dessa queda nas cotações veio da queda do preço do minério de ferro, que vem vivendo um momento difícil, principalmente pelo altíssimo volume
volume de importações do aço que vem lá da China a um preço muito abaixo do que é considerado justo no mercado. Mesmo assim, tem muito analista que está otimista com a Gerdau, porque nesse momento a empresa está ajustando o tamanho da sua operação, buscando elevar a eficiência operacional, principalmente com foco em redução de despesa. Quando a crise chega, é natural que a empresa comece a limpar um pouco ali o que não precisa ser gasto. E aí, se a gente olha para os principais números de valuation aqui da Gerdau, a gente vê um PVP abaixo de 0,7, ali em 0,67, e um preço sobre lucro que está em torno de 4, o que fica também abaixo dos anos ali 2018 até 2020. E quando a gente vai para o Earning Yield, a gente vê a Gerdau com 21% nessa métrica, o que coloca ela na quinta posição da empresa mais barata da bolsa. E ainda assim, segundo os critérios da estratégia máquina de dividendos, que é uma outra forma de selecionar ações para investir, a gente vê a Goal com mais de 16% na média de dividendos pagos nos últimos 3 anos. E aí eu sei que você pode estar chegando aqui se perguntando, tá, Felipe, mas o que é uma ação barata? Por que tu fala desse Earning Yield? E aqui, para todo mundo partir da mesma página, a gente precisa lembrar que existem empresas que custam R$40 na sua cotação, por exemplo, que são muito mais baratas do que empresas que têm uma cotação de R$7 sendo negociadas na bolsa, por exemplo. E a gente consegue ver isso pela métrica chamada de EV/EBIT de cada empresa, onde a primeira tem menos de 4 de EV/EBIT e a segunda tem quase 9. E é justamente com base nessa métrica que a gente encontra o nosso famoso Earning Yield, que nada mais é do que a comparação do lucro operacional gerado pela empresa dividido pelo seu Total Enterprise Value. Esse último que mede basicamente o valor de mercado da empresa naquele momento mais a sua dívida líquida. Ou seja, quanto que custa para alguém chegar e comprar aquela empresa no mercado naquele momento. Quando a gente vê que uma empresa tem um lucro operacional muito alto comparado ao valor de mercado que ela carrega naquele momento, a gente naturalmente vai chegar a um alto Earning Yield e entender que essa empresa está barata nesse momento. Depois disso, todas as empresas com alto Earning Yield são passadas por 4 filtros de seleção até chegar nas 20 mais baratas da bolsa. O maior benefício disso tudo é ter uma alta expectativa de retorno no futuro, ter clareza exatamente de quais ações você deve comprar e quais ações você deve vender, além de resultados já testados e comprovados, como eu te mostrei nesse gráfico que já apareceu nesse vídeo, mostrando que essa estratégia performou muito bem. Beleza, te mostrei aqui, vamos para a terceira ação do vídeo. Essa ação que vem valorizando mais de 18% nos últimos 12 meses e que, olhando para os últimos 5 anos, a gente vê uma alta de mais de 100% pela empresa. O que aconteceu recentemente é que essa empresa aqui teve o risco de federalização das suas ações, onde ela sairia do controle do estado de Minas Gerais para passar a ser controlada pela União Federal. Só que nem essa preocupação foi suficiente para tirar ela das empresas mais baratas da bolsa. Nesse momento, a empresa carrega um EV/EBIT de menos de 5, o que coloca ela ali na 12ª posição de empresa mais barata da bolsa, com um Earning Yield de mais de 16%. E ainda assim, com uma média de dividend yield distribuído nos últimos 3 anos de quase 10%, 9,7%. Estou falando da Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, de código CEMIG4. E talvez você que está aqui nesse vídeo fique se perguntando, Felipe, mas como é que eu vou saber se eu devo investir em ações baratas ou ações focadas em dividendos? Porque afinal de contas, aqui no nosso sistema de alocação estratégica do nosso time do Clube do Valor, a gente tem estratégias focadas em ações baratas, tem estratégia de dividendos também, onde, como esperado, a nossa estratégia de dividendos nessa barra laranja teve um dividend yield maior nos últimos 15 anos do que o Ibovespa e do que a estratégia de ações baratas. Ou seja, o fluxo de pagamento de dividendos foi mais alto para essa estratégia. Em compensação, a estratégia das ações mais baratas da bolsa teve um retorno de praticamente 27% ao ano de 2000 até 2022, enquanto que a máquina de dividendos teve cerca de 23, 24%. E isso aconteceu enquanto as ações mais baratas tiveram uma maior queda, ou seja, um risco nesse período maior do que a estratégia de dividendos também. Ou seja, a resposta para saber qual estratégia é melhor é o que for melhor para você. O que significa que é muito mais importante você suportar uma estratégia de investimentos para o longo prazo do que ficar mudando de uma estratégia para outra, a depender do momento do mercado, a depender do que é que você acha. No fim do dia, a indecisão de saber qual estratégia seguir é que vai fazer o investidor perder dinheiro. Agora, se você não se sente 100% seguro de fazer isso sozinho, de saber qual estratégia de seleção de ativos é melhor para você, ou mais, de saber qual é a hora de investir em renda variável, em renda fixa, muito provavelmente você precisa aprimorar a tua estratégia de carteira como um todo. E foi pensando nisso que eu criei uma oportunidade para te ajudar. A gente está com algumas vagas para esse mês de abril para a nossa análise de carteira gratuita, onde a gente vai tirar 1 hora de um dos nossos especialistas para olhar para a tua carteira de investimento específica e ver como é que você pode melhorar. Se você tem interesse em participar gratuitamente de uma análise como essa, clica nesse link aqui em cima ou no segundo link da descrição do vídeo. Dito tudo isso, vamos para a quarta e última ação do vídeo. Essa aqui teve uma variação interessante nos últimos 12 meses, subindo mais de 35%, sendo que boa parte disso aconteceu em um dia só na bolsa, quando essa empresa reportou uma alta de 400% no seu lucro no último trimestre de 2023. Isso fez com que a empresa subisse quase 18% em pouco tempo na bolsa. Mas se a gente olha para os últimos 5 anos, essa empresa na verdade está em uma queda de 8%. E nesse contexto, uma parte dessa queda foi explicada por um contrato que essa empresa tinha com a Caixa Econômica Federal,
temporal que se encerrou ali cerca de 2018, 2019. Mas por que é que eu tô citando essa empresa aqui então? Porque ela tá com um EV/EBIT que tá na mínima histórica desde 2017, ou seja, ela tá muito barata segundo essa métrica nos últimos anos. Ainda assim, ela tá com um bom pagamento de dividend yield que chega na casa de 6% e com um earning yield de praticamente 20%, ela é a sexta empresa mais barata da bolsa nesse momento. Tô te contando aqui sobre a UIS Corretora, de código UISC3. Essas foram 4 ações baratas do vídeo de hoje. Se você quer saber outras 10 empresas baratas, tem um link aqui embaixo para você. E se você quiser ver na prática como é que a gente faz uma análise de carteira de investidores, assiste esse outro vídeo aqui que eu te mostrei o que é que eu faria com uma carteira de mais de R$1 milhão em investimento. Se teve pelo menos uma informação desse vídeo que fez sentido para você, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal Sou Dividendo que eu tô te esperando aqui no próximo conteúdo.